Agora, a concupiscência dos olhos. Então, a curiosidade e a avareza, número 199. Vamos começar com uma Ave Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Número 199. Então, diz o texto, para começar. A concupiscência dos olhos compreende duas coisas: a curiosidade doentia e o amor desordenado pelos bens da terra. Porque quando a gente fala de concupiscência dos olhos, a gente já quer levar a nossa inteligência a fixar no ponto da carnalidade, do pecado dos pecados contra o sexto mandamento. Mas isso é a concupiscência da carne, que nós já vimos. Aqui fala da concupiscência dos olhos, que diz respeito a duas coisas: a curiosidade doentia e o amor desordenado dos bens da terra. E aí nós, de cabeça, nós lembramos várias passagens do Santo Evangelho, que nós devemos desprezar as coisas do mundo, que não devemos ter apego ao dinheiro, enfim, que os bens do mundo são todos passageiros. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Nosso Senhor afirma no Santo Evangelho. Enfim, então várias passagens do Santo Evangelho nos fazem recordar disso. Ou seja, de muitas vezes sermos tomados por uma curiosidade doentia e um amor desordenado dos bens da terra. Então, ele vai explicar um por um. E aí eu vou explicar, vou interromper na medida que eu ache propício. Então, sobre a curiosidade doentia. A curiosidade de que se trata é o desejo imoderado de ver, ouvir, conhecer o que se passa no mundo, por exemplo, as secretas intrigas que nele se urdem, não para daí tirar algum proveito espiritual, mas para gozar desse frívolo conhecimento. Então imaginem só o que não diria o Tanqueray e muitos outros escritores espirituais se eles conhecessem isso que todos nós conhecemos, chamado de internet. Ou seja, isso é muito comum, o uso da internet hoje em dia. Essa curiosidade de ver, ouvir, conhecer o que se passa no mundo, não tiramos nenhum proveito de nada, acumulamos um monte de informações vazias, sem sentido nenhum, às vezes somente para ter assunto para discutir num bar, num boteco, ou com os colegas no emprego, e assuntos também que, por terem uma fonte que não tem sentido nenhum, não acrescenta nada, são conversas que não vão acrescentar nada também. Então imagine se esses autores espirituais conhecessem a internet, o que eles teriam para falar só sobre esse assunto. Então, ou seja, aqui note-se o seguinte, ou seja, em algumas ocasiões nós usamos dessa curiosidade simplesmente para gozar desse frívolo conhecimento. Então, ou seja, existe um conhecimento que é frívolo
E nós gostamos de conhecer todas essas frivolidades. E por gostar é que nós buscamos cada vez mais essas informações inúteis. Então, passando lá a barrinha do Facebook ou vendo vídeos intermináveis no YouTube. Tem muita coisa boa para se ver na internet. Não é disso que eu estou que o texto se trata aqui. Tem muita coisa boa que nós encontramos na internet. Existem muitos vídeos bons que nós encontramos no YouTube. Mas, infelizmente, nós vemos essa juventude toda cair tantas vezes nesse erro de ficar buscando coisas frívolas e vai buscando. Eu até conversei com uma prima minha essa semana passada. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, então todo domingo eles vêm nos visitar aqui, ela é irmã da minha mãe, o meu padrinho é irmão do meu pai, então nós sempre tivemos um contato muito próximo. E eu cheguei a falar com minha prima sobre isso, não é? Sobre a preocupação de deixar o menino de 4 anos no celular, vendo vídeos assim, ator termina um, começa outro, termina um, começa outro, e assim vai. Eu entrei nesse assunto porque eu vi o menino assistindo um vídeo lá do Felipe Neto. E aí eu falei assim, olha, tem que ponderar isso aí. Ele não tem idade para ter um celular. Mas a desculpa é sempre a mesma, né? Ou seja, a criança fica quieta. E fácil, deixa o celular na mão da criança, a criança fica quieta. Mas aí o acesso à internet, porque hoje em dia tem o Wi-Fi em todos os lugares, então o acesso é livre e ilimitado, né, para quem quiser. Eu vi também um vídeo que teve muitos acessos. Quando eu vi, estava com mais de 4 milhões de acessos, que tomou conta dos jovens, de um moleque aí, de um jovem, que faz umas letras meio demoníacas, e ele estava... muitas crianças começaram a passando no YouTube, né? Vai passando os vídeos, vão aparecendo. O YouTube, não sei por que motivo, às vezes aconselha, né, que a gente veja algum vídeo e aparece lá na lista, de repente, um vídeo recomendado. E aí muitas crianças foram lá e começaram a assistir esses vídeos desse rapaz aí. Ele só faz músicas com teores demoníacos. É uma coisa terrível. Eu vi uma música para ver o teor e eu fiquei... E olha que é difícil eu ficar com medo de alguma coisa. Eu fiquei assustado, não é? Eu fiquei assustado. Por que eu assisti? Porque eu ouvi vários relatos de alguns pais que, após os filhos ouvirem essas coisas, essas músicas, né, eles não estavam conseguindo dormir. Estavam começando a dizer que estavam vendo coisas e assim por diante. Uma coisa diabólica, uma coisa absurda. E vocês veem, né? Nós estamos criando uma espécie de contracultura onde o hábito por buscar essas coisas frívolas é algo normal. É algo normal. Vai algum de nós, vai algum de nós falar que isso é errado, que nós temos que usar as coisas com ponderação? Vai eu dizer isso publicamente? Agora esse vídeo vai para a internet e alguém vai ver com certeza. E um dia vai entrar um maluco lá e vai fazer algum comentário, falar assim, esse padre é um padre atrasado, é um padre retrógrado, a modernidade é assim mesmo, é assim que tem que ser, e etc.
Aí nós temos que pensar, é assim mesmo que tem que fazer? Mais ainda nós temos que perguntar, porque nós temos que pensar no nosso bem espiritual. Ou seja, para nós ajudarmos outras pessoas na vida espiritual, e nós devemos fazer isso como bons cristãos, nós temos que pensar antes na nossa vida espiritual. Então, nós estamos dando bom exemplo disso. Ou seja, quando nós vamos visitar uma casa, tudo bem levar o celular, porque hoje em dia, por motivo de trabalho, até por uma facilidade de se comunicar com outras pessoas, então, deixar o celular no bolso para receber chamadas só. Mas quantas vezes nós não vemos, por exemplo, cristãos, católicos, vai visitar os outros, celular na mão, acesso à internet. E o diálogo entre as famílias, o diálogo entre as pessoas, está ficando cada vez mais escasso. Então, isso é triste de se ver. Então, percebo que muitas vezes nós damos mau exemplo às crianças que estão se formando em ambientes familiares muito conturbados. Para não sairmos do assunto, né, sobre esse respeito aqui, de buscar coisas que não trazem proveito nenhum para a nossa vida espiritual, mesmo para a nossa vida material. Ou seja, vamos olhar para a nossa vida espiritual. Ou seja, como nós temos agido em relação a isso. Não é? E se a gente fizer um sério exame de consciência, nós vamos nos assustar. Por quê? Porque essas coisas modernas, elas têm um poder de atração muito grande. A tecnologia, ela tem um poder de atração muito grande. E aí, quando nós começamos a entender que, como dizia Santa Teresa, né, só Deus nos basta, ou então quando nós vemos aquela aparição bonita de São Tomás de Aquino, quando o Nosso Senhor pergunta para ele: escrevestes muito bem de mim, Tomás. O que desejais de mim? O que desejais que eu faça por ti? E São Tomás responde: desejo somente a ti, meu Senhor. E isso basta. Ou seja, quando nós começamos a crescer na vida espiritual, mesmo que não cresçamos muito ainda, mas começamos a compreender que as coisas espirituais, as coisas de Deus, devem ocupar um lugar principal na nossa vida. E nós, quando comparamos o que fazemos de inútil no nosso dia a dia, e aí não é só a internet, eu falei o exemplo da internet, porque é uma coisa moderna, é uma coisa que nós vemos com muita facilidade hoje em dia. Mas quando nós comparamos a posição que Deus tem no nosso dia e a posição que as coisas inúteis têm no nosso dia, se a gente fizer um sério exame de consciência, a gente fica assustado. A gente fica assustado. É preocupante. É preocupante. Não é? Então, vamos ficar atentos a isso. Como eu disse, tem coisas boas. Vamos procurar coisas proveitosas, coisas boas. Não coisas que não servem para nada. Ou então, pior, né? Buscar coisas somente pelo prazer de conhecer essas coisas inúteis. Como, por exemplo, tem gente que sabe... Eu já passei por essa fase. Tem gente, por exemplo, se você perguntar hoje, ele sabe decor o resultado de todos os jogos do Campeonato Brasileiro essa semana. De todos os 30 times lá, não sei se tem mais do que isso, faz tempo que eu não acompanho, mas chegou uma época que eu também fazia isso.
Eu sabia decor, eu sabia os jogos da semana e quem tinha ganhado, de quanto, quem fez os gols. Tem gente que sabe disso. Aí a gente pergunta, né, para quê? Qual a finalidade? Qual a utilidade disso? Não é? E vamos comparar, tá bom. E eu sei de tudo isso. E quanto tempo eu me ocupei com Deus em relação a isso? É assustador. Né? Se a gente faz um sério exame de consciência, nós ficamos assustados conosco mesmo. Continuando o texto. Estende-se aos séculos passados, quando revolvemos a história, não para colher nela exemplos proveitosos à vida humana, senão para apacentar a imaginação com todos os objetos que lhe prazem. Então, ou seja, na história, por exemplo, tem gente que gosta de história, como eu, por exemplo, mas é aquela mesma coisa. Quanto tempo eu estou dando a isso? Qual é a minha motivação para saber dos eventos históricos? Ou eventos históricos mais recentes, ou mais próximos ainda, coisas que aconteceram no passado da nossa família, por exemplo, às vezes coisas ruins que nós gostamos de trazer à tona. Então, ou seja, qual a nossa motivação? Essa curiosidade abraça amormente todas as falsas ciências, ou seja, não só a história, que é uma ciência verdadeira, mas abraça amormente todas as falsas ciências divinatórias, pelas quais se pretende esquadrinhar as coisas secretas ou futuras cujo conhecimento Deus para si reservou. É, pois, usurpar os direitos de Deus e destruir a confiança com que nos devemos entregar à sua vontade. Ou seja, o que são essas ciências divinatórias? São aquelas ciências que são muitas vezes o reverso de algumas ciências verdadeiras que existem verdadeiramente e que se podem estudar, evidentemente, que faz com que se ocupe pelos seus ensinamentos, se ocupe um lugar que é dado somente a Deus. Exemplo, padre, a astrologia, o horóscopo. Quantas pessoas não perdem tempo vendo horóscopo e estudando sobre astrologia? Uma ciência falsa. Ou seja, tem a astronomia, que é uma ciência verdadeira, e a astrologia, que é uma ciência falsa. É uma falsa ciência. É uma falsa ciência divinatória. Você coloca nos astros, você dá aos astros um poder que só é de Deus. Um outro exemplo, a numerologia. Existe a matemática, é uma ciência verdadeira. Agora existe a numerologia, que é uma falsa ciência divinatória. Ou seja, que dá, através dos sortilégios das posições dos números, a descoberta de eventos do futuro, coisas do tipo, ou até mesmo de situações morais, né, da nossa vida. Enfim, a alquimia, por exemplo, a alquimia, onde você atribui um poder moral aos elementos da natureza. Existe a química,
que é uma ciência verdadeira. Existe a alquimia, que é uma falsa ciência divinatória, ou seja, que ela atribui a mistura, né, as poções, etc. e tal, de elementos da própria natureza, poderes que só são devidos a Deus. Ou seja, se rouba ainda poder. E é impressionante como nós somos muitas vezes levados, perdão, como a nossa curiosidade é tantas vezes levada para essas bobagens. Né? E vocês me corrijam se eu estiver dizendo alguma coisa errada. Se vocês não conhecem pessoas que perdem muito tempo vendo essas coisas, preocupados com que cor de roupa vai sair no dia. Às vezes mudam de nome por causa da numerologia. Artistas, né, a gente vê fazer isso. Muda de nome por causa da numerologia. Não sai de casa sem ler horóscopo, etc, etc. Ou seja, é mais uma curiosidade inútil. E pior, porque esse tipo de curiosidade a essas falsas ciências divinatórias faz com que nós destruamos a confiança que deveríamos ter em Deus. Passamos a confiar nos astros, no poder dos cristais, no poder dos chás. Não que, por exemplo, existam elementos físicos nas plantas que podem nos ajudar com algumas coisas na nossa saúde. Isso pode. Agora, poder moral, dar um poder moral às misturas, aos elementos, não. E você deixar a confiança em Deus para confiar, né, em números, não, está errado. Tem alguma coisa errada. Continuando o texto. Esta curiosidade estende-se até mesmo às ciências verdadeiras e úteis. Ou seja, até as ciências verdadeiras e úteis estende-se esta curiosidade. Quando se lhes entrega com demasia ou fora do tempo. Ou seja, às vezes as pessoas não necessitam, elas podem tirar uma folga, elas têm a oportunidade por exemplo, se entregar um pouco à família, mas não, ela prefere continuar buscando, por mera curiosidade, formação sobre um determinado assunto, que pode ser até útil, pode ser até uma ciência verdadeira. Faz-nos então essa curiosidade, faz-nos então sacrificar obrigações mais importantes, como, por exemplo, a família, que é uma obrigação muito importante, os deveres de Estado, né? Os padres, por exemplo, o cuidado com as almas. Do mesmo modo como sucede aos que leem toda a qualidade de romances, comédias ou poesias. Não é errado ler romances, comédias, poesias, desde que, evidentemente, não fira a moral e a fé católicas. Então, tem que pesquisar, antes de ler alguma obra, há que se pesquisar sobre o autor, sobre do que se trata a obra. E hoje em dia é muito fácil de ter essas informações. Às vezes até no próprio livro, na página traseira do livro, conta um resumo e dá para entender muito bem do que se trata o livro. Não é errado. Qual que é o grande problema? Porquanto tudo isso não é mais que
intemperança, uma doença, um desregramento do espírito, o entibiamento do coração, um miserável cativeiro que não nos deixa tempo de pensar em nós. Então veja que a preocupação aqui, essa é uma citação de Bossuet, a preocupação de Bossuet aqui, inicialmente, é em nós. Ou seja, essas coisas, esses apegos, fazem com que percamos tempo de pensar em nós e tornando-se, enfim, uma fonte de erros. Porque se nós não temos tempo para pensar em nós, preocupados, curiosos com todas essas coisas que são passageiras, imagine se nós vamos dar o tempo devido a Deus, às coisas espirituais. Deus vai ficando por último lugar. E quando se vê, já nem tempo mais tem para ele. É assim, infelizmente, que as coisas acontecem. E como eu disse, repito, não é pecado ler um romance, uma comédia, uma poesia, as leituras de Shakespeare, por exemplo, Homero, a Odisseia e a Ilíada de Homero. Então, não é errado ler nada disso. Não é? Só que, se nós fazemos isso com uma curiosidade de tal modo que nos atrapalhe na prática dos deveres de Estado, no cumprimento dos deveres de Estado, se chegar nesse ponto, imagine só se nós vamos ter algum tempo para Deus. Se nem em nós estamos pensando, nem na nossa família nós estamos pensando, quanto mais em Deus. Aí a gente começa a rezar o terço todos os dias, de repente o terço vira uma dezena, de repente vira só uma oração da noite e uma oração da manhã. E quando vê, a gente está fazendo só o sinal da cruz antes de dormir, o sinal da cruz quando levanta, e o sinal da cruz antes de comer, e olhe lá. Ah, e o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja. E olhe lá. Tudo graças a essa curiosidade doentia que nós temos em algumas coisas, que nos atraem. Ou seja, o que deve nos atrair verdadeiramente é Deus, é o céu. É pelo céu que nós devemos nos sentir atraídos. É por Deus que nós devemos nos sentir atraídos. Podemos estudar qualquer ciência, podemos ler qualquer obra, desde que não fira a fé e a moral católica. Mas Deus está em primeiro lugar. E nunca nós devemos ler alguma coisa ou procurar alguma coisa por simples motivo de satisfação da curiosidade. Devemos cuidar para que esse nunca seja o motivo, a satisfação, o gozo da curiosidade. Continuando, então essa foi a primeira forma. A segunda forma, que é o amor desordenado dos bens da terra. A segunda forma desta concupiscência é o amor desordenado do dinheiro. Umas vezes considera-se como um instrumento para adquirir outros bens, por exemplo, prazeres, honras. Outras vezes apega-se o coração ao dinheiro por ele mesmo, para o contemplar, apalpar e encontrar na sua posse uma certa segurança para o futuro. Lembra lá lendo esse texto aqui, eu lembrei daquele desenho, passou muito quando eu era moleque, quando eu era menino, o Tio Patinhas. Lembrou muito isso, apalpar o dinheiro, né? Lembra que ele mergulhava no cofre de moedas que ele tinha. A pessoa que sente prazer
em apalpar o dinheiro. Então, ou seja, começa o apego, esse apego desordenado começa no pensamento de que com dinheiro nós conseguimos alguns bens. Só que esses bens, eles não vão ser bens tão úteis assim. Vão ser, por exemplo, prazeres, a busca de honras, etc. E aí passa-se, avança-se, porque como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo, né? Pecado atrai pecado. Então, chega-se a este ponto da contemplação do dinheiro, da contemplação desse bem passageiro que é o dinheiro, chegando a palpar e colocando no dinheiro a esperança de um futuro melhor. Futuro nosso, nós já sabemos qual é. O nosso futuro é estarmos um dia nosso futuro material, né, que eu digo, é estarmos um dia 7 palmos debaixo do chão. Esse é o nosso futuro. Veja, aqui nós não estamos falando da necessidade que um pai de família tem de suprir as necessidades da sua família. Não é disso que está sendo falado. Estamos falando aqui do apego aos bens que são passageiros. Ter um determinado bem não quer dizer que eu estou apegado a ele. Então, isso é um cálculo, que, na verdade, que cada um deve fazer sobre si mesmo. Então, até que ponto eu tenho apego aos bens materiais? Até que ponto? Eu costumo passar um exercício como uma lição de casa para ver se a gente tem algum apego. Então, pense, por exemplo, naquela camisa que você mais gosta, na calça que você mais gosta, ou na saia, no vestido que você mais gosta, no sapato que você mais gosta. Pensa. Ou até mesmo algum bem material religioso. Como, por exemplo, uma imagenzinha pequena do Sagrado Coração de Jesus. Não aquela da consagração da família, né? Uma outra. Aquela imagem que eu mais gosto. E aí faz o seguinte: doa para alguém. É uma lição de casa. Se após vocês ouvirem isto, vocês sentiram aquela dorzinha no coração, há pelo menos um mínimo de apego a algum bem material. Não é? Então, ou seja, só o fato de pensar que eu devo dar aquele objeto que eu tenho uma grande querência, pronto, já dói só de pensar. Ou seja, isso já é um apego. Devemos lembrar que nós não vamos levar nada. No caixão não tem gaveta. Embora vocês podem desejar, né, pede para a família ser enterrado como os faraós egípcios, né, de enterrar você com todos os seus bens, como faziam os egípcios. Mas não é assim, a gente sabe. Caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada. Aonde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o nosso coração? Naquele bem que doeu quando eu falei para doar? Ou é em Deus que está o nosso coração?
Então, vê esse negócio de juntar dinheiro para preparar o futuro, isso muitas vezes pode ser uma desculpa para nutrir ainda mais o apego ao dinheiro. E falando do dinheiro, é muito fácil descobrir o apego quando, por exemplo, um pai de família, por exemplo, que ele deve suster a sua casa. Ele deve trabalhar para garantir o sustento da sua família, certo? Dá para perceber o apego ao dinheiro, aqui eu saí dos bens, agora estou falando do dinheiro. Isso não só com os pais de família, mas com qualquer um. Dá para perceber quando você, por exemplo, está passando num lugar, aí vamos falar de comida, porque comida é uma coisa trivial, é uma coisa simples, é uma coisa que é um prazer lícito, vamos dizer assim, desde que não seja gula, é claro. Mas vamos supor, eu estou passando em frente à confeitaria e aí eu vejo lá um pedaço de bolo bonito de chocolate, aquele que eu mais gosto, assim, uma fatia bem generosa. Aí eu entro e pergunto o preço. Olha, custa R$ 10. Eu tenho R$ 10, eu tenho até mais do que R$ 10. Eu até tenho R$ 10. E comer aquele bolo naquela hora seria um prazer lícito, não seria errado. Às vezes eu estou cansado do trabalho, eu estou na correria do dia a dia, enfim. Eu tenho até mais de R$ 10 no bolso. Aí eu falo assim, meu Deus, que facada, não quero não. E saio. Ou seja, quando eu tenho a capacidade de me privar de um prazer lícito, tendo condições para isto, aí é sinal que existe apego ao dinheiro. É um sinal claro que existe apego ao dinheiro. Ou então, por exemplo, o pai de família que nega comida em casa, que ele raciona comida, por exemplo, tendo condições de comprar, tendo condições de não precisar racionar comida, mas raciona mesmo assim. Então é um sinal claro de apego ao dinheiro. E aí vem com essa desculpa. Não, é porque tem que garantir o futuro. Sei. Uhum. Sei. Esse aqui, ó, é irmão desse, como já diz o ditado, né? E aí ele explica que isso é a avareza propriamente dita. Ou seja, esse apego ao dinheiro é a avareza propriamente dita. E, mais uma vez, veja que nós estamos falando aqui de uma coisa específica. Nós não estamos falando de um pai de família que deve prover a necessidade da sua família. Isso é uma coisa que cada um internamente sabe sobre si. E eu já dei a lição de casa para vocês saberem se vocês são, se vocês têm esta avareza, ou seja, esse apego aos bens materiais ou não. Então, é a avareza propriamente dita. Num e no outro caso, expõe-se o homem a cometer muitos pecados, porque esse desejo imoderado é fonte de muitas fraudes e injustiças. Então, é evidente, ou seja, o apego ao dinheiro, não que vai acontecer, evidentemente, não é algo que vai acontecer objetivamente, mas o apego ao dinheiro leva o homem a cometer fraudes, leva o homem a praticar injustiças. Quer ver uma injustiça muito simples do dia a dia? Negar uma esmola a um pedinte. E aí vem aquela desculpa, né?
Não, vai comprar bebida, vai pegar o dinheiro para beber. O cara falou assim, ó, dá R$ 1 para comprar um pão, aí eu já faço um julgamento. Não, vai comprar para beber. E se for para beber, qual o problema? Ou seja, a obra de caridade está em quem faz a caridade. Quem recebe a caridade, se fizer algum mau uso daquilo, o problema é dele, não é seu, não é nosso. Mas sempre vem essa desculpa. Não, vai pegar para beber. Deixa o rapaz beber. Ele está numa situação de rua difícil. Às vezes a bebida é a única coisa que ele tem para matar a fome ou para enganar a fome. Veja, tudo isso, seja o apego ao dinheiro, o apego aos bens, levam a isso. Então, remédio. Declaração. Temos um tempinho aí. Remédio. Então, primeiro ele vai falar para combater a vancuriosidade e depois o apego aos bens materiais, o amor desordenado aos bens da terra. Então, o primeiro remédio para combater a vancuriosidade. Então, primeira coisa, importa recordar que o que não é eterno, prestem bem atenção, o que não é eterno é indigno de fixar e reter a atenção de seres imortais como nós. Então, quantas vezes nós lembramos disso? Que nós somos seres imortais. Deus nos criou imortais. Nós temos uma alma imortal. Então, ou seja, aquilo que não é eterno é indigno de nós fixarmos e retermos a nossa atenção. Continua o texto. A figura deste mundo passa. Não há senão uma coisa que permanece: Deus e o céu, que é a eterna posse de Deus. Só isso permanece. E só poderá ter posse de Deus na eternidade quem já o possuiu nesta vida. E veja, aqui nós não estamos falando da proibição. Não é proibido estudar ciências, ler coisas, desde que seja tudo lícito. Não é errado. Agora, nós vamos reter a nossa atenção nestas coisas? Não. Temos que considerar que aquilo que é eterno é mais importante. E só vai possuir Deus no céu quem já o possui na terra. A figura deste mundo passa. Tudo passa. Não devemos, pois, tomar interesse a valer senão pelas coisas eternas. Então, seja, é aquilo que nós chamamos de santa curiosidade, certo? Nós podemos ter informações sobre as coisas, sobre como as coisas estão se passando no mundo, até porque, segundo o livro do Apocalipse, nós temos que estar atentos aos sinais para poder nos precaver, aos sinais do fim dos tempos. Mas não nos apegar a nada, a nenhum livro, a nenhuma obra, a nenhuma ciência.
A gente não vê hoje, por exemplo, esses fãs de Harry Potter, por exemplo. Primeiro que é um filme que exalta a bruxaria. Então já é uma coisa ruim por aí. Mas a gente não vê esses fãs que leem os livros, releem, leem uma terceira vez, decora trechos inteiros da obra, fala junto com o filme, porque já assistiu o filme várias vezes, então repete junto com o artista as falas, e não lembra, decora uma frase da Sagrada Escritura ou da vida de um santo. Nada. Pode usar a internet? Pode. Mas não usar dela com vã curiosidade. Não devemos, pois, tomar interesse a valer, senão pelas coisas eternas. Ou seja, podemos usar a internet, podemos ler romances, comédias, tem problema. Só que interesse mesmo, somente pela vida eterna. Seguindo o texto. Porquanto o que não é eterno não é nada. Quod eternum non est nihil est. Aquilo que não é eterno, nada é. Nada é. É certo que os acontecimentos presentes, como os dos séculos passados, podem e devem nos interessar-nos, mas somente na medida em que contribuem para a glória de Deus ou da salvação dos homens, né? E acrescentando, e que não nos tire o foco da vida eterna, do paraíso. Quando Deus criou o mundo e tudo quanto existe, não teve senão um fim: comunicar a sua vida divina às criaturas inteligentes, ou seja, aos anjos e aos homens, e recrutar eleitos. Tudo o mais é acessório e só deve ser estudado como meio para irmos para Deus e para o céu. Tudo é acessório. Tudo. Existem divertimentos que são lícitos, sem problema nenhum. Só que como é que eu considero isso? Isso é um acessório. Existem leituras, obras clássicas, que são muito boas, né? Como a Ilíada de Homero, a Odisseia, as obras de Shakespeare. São obras boas? São. São, não há dúvida disso. Mas são acessórios. Então é assim que eu devo entender. Eu não devo depositar o meu interesse nessas coisas. O meu interesse deve ser em Deus. Continuando. No que diz respeito ao amor desordenado dos bens da terra, é mister recordar que as riquezas não são fim, senão meio que nos dá a divina providência para acudir às nossas necessidades e também de outros que necessitam. Então, primeira coisa é compreender isto. É recordar que as riquezas não são um fim, mas são meios para um fim. São meios que a divina providência nos dá
para atingirmos a um fim. No caso aqui, acudir às nossas necessidades. Que Deus é sempre soberano, Senhor dessas riquezas. Então, ou seja, mais uma coisa que temos que compreender, que Deus é o dono de todas as riquezas e bens que nós possuímos. Que nós não somos, afinal, mais do que administradores de todas essas coisas e riquezas. E mais, que teremos de dar conta do seu uso no dia do nosso julgamento. Ou seja, nós devemos dar conta do uso das coisas. Então, se nós usamos os bens da terra de um modo a nos afastar de Deus, nós seremos cobrados por isso. Nunca esqueçamos disso. Então, antes de... Aí ele fala de umas questões práticas aqui. Então, eu vou acrescentar por minha própria conta aquele exercício, aquela lição de casa que eu acabei de dizer. Pensa no bem, no objeto que é seu, que você mais gosta, e doa ele a alguém. Faz uma doação. É um exercício que fizeram comigo uma vez, num retiro. O padre fez essa proposta, saindo do retiro. Eu nunca fui muito apegado às coisas assim, mas eu tinha um terço que eu tinha desde criança. Ele era feito de madeira de goiabeira. Então ele era um terço muito resistente, muito forte. E ele era bonito. Ele tinha uma cor bonita. Ele tinha até um cheiro agradável. E eu era muito apegado àquele terço. Aí o padre fez esse propósito. E eu senti a mesma coisa que certamente muitos de vocês sentiram aí, quando lembraram lá do objeto. Aquela dorzinha, aquela pontadinha no coração. Poxa. E aí eu fiz o propósito, né? Assim que eu saí do retiro, a primeira pessoa que eu visse, eu daria o terço. Então aí que eu saísse do ônibus que nos levaria para casa, né? Aí eu saí do ônibus e assim que chegou o ônibus, veio um coroinha lá nos receber. Aí eu, sem pensar, já fui lá e com aquela dor no coração terrível, eu fui lá e dei o meu terço para ele. Eu nem sei por onde anda mais esse terço, se existe, se não existe. Mas se não existe, as coisas deste mundo são passageiras. E este ato me ensinou muito. E eu acho que pode ensinar muito a vocês também. Então, um bom exercício para se desapegar dos bens materiais é fazer isso. Pensa naquele objeto que você mais gosta, que seja uma camisa, uma calça, sapatos, mulheres, né? Gostam de sapatos, enfim, doa uma imagem, qualquer coisa, um terço, doa. Façam esse exercício. Dói no início, mas depois cura. Isso vai nos dar força para ficar mais desapegados das próximas vezes. E aí sim, vamos para o texto. É, pois, consumada a prudência consagrar uma larga parte do supérfluo a esmolas e boas obras. Então, ou seja, existe o salário que nós recebemos. Claro que quem não recebe salário não tem como fazer isso. Mas existe o salário, certo? Então, existe aquele valor que eu uso para as coisas de casa e resta um supérfluo.
O que eu posso fazer com esse supérfluo? Eu posso guardar numa poupança pensando nos filhos, isso não é errado, mas diz aqui, é muito importante nós reservarmos uma larga parte desse nosso salário a esmolas. É muito importante, né? A Ação Católica, que era um movimento aqui no Brasil que juntava a ação de apostolado de vários movimentos da Igreja, apostolado da oração, Congregação Mariana, Liga Católica, Legião de Maria, enfim, fizeram um movimento chamado Ação Católica, e eles defendiam esse costume de os católicos, ao ganhar um salário, deixarem sempre no bolso uma certa reserva, feito em trocados, né? Vai na padaria, por exemplo, troca lá uma nota de R$100 e 200 reais, troca por notas de R$10, por exemplo, deixa no bolso. Aí quando alguém vem pedir, você vai lá, faz a doação. Então a Ação Católica ela estimulava muito essa prática. Ou seja, é uma prática importante de retomar. Porque muitas vezes os pobres são esquecidos. Eu não sou teólogo da libertação, não. Mas nós temos que nos convir disso. Muitas vezes nós esquecemos dos pobres. Não podemos esquecer dos pobres, porque deles é o reino dos céus, diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha. Continuando. É acomodar-se aos desígnios de Deus, que quer que os ricos sejam, por assim dizer, os econômicos dos pobres. Ou seja, se Deus nos deu a sorte não é a palavra, se Deus, na sua providência, nos garantiu a graça de termos um salário mensal, poxa vida, vamos reservar um pouco disso, uma parte disso, para dar aos pobres. Isso vai agradar muito a Deus. É colocar no banco do céu, olha só, ajudar os pobres é colocar no banco do céu um depósito que nos será restituído centuplicamente quando entrarmos na eternidade. Lembra que nosso Senhor diz no Santo Evangelho, quando vós fizerdes estas coisas aos meus pequeninos, é a mim mesmo que o fareis. Entesourai antes para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça destroem, e onde os ladrões não desenterram, nem furtam. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 20. Entesourai para vós tesouros no céu, e não na terra. E é este o meio de desapegar os nossos corações dos bens terrestres para os elevar até Deus, porque Deus é o nosso bem supremo. Nada nessa vida se compara ao bem supremo que é Deus nosso Senhor. Porquanto, acrescenta nosso Senhor, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E cabe a nós perguntar, aonde está no nosso coração? Em qual bem está o nosso coração? Em algum bem da terra ou no bem celestial, que é Deus mesmo? Busquemos, pois, antes de tudo o reino de Deus, a santidade, a sua justiça, e o demais
vos será acrescentado. Ele não explica por que ele terminou com essa frase, mas eu interpreto do seguinte modo. Depois de ler esse texto até aqui, muitas pessoas acham muito radical tomar uma postura como essa, de desapego, né, dos bens materiais. Mas só que nós devemos lembrar, nós guiamos a nossa vida pelo Santo Evangelho. Nós não guiamos nossa vida por outros meios. Não existem outras verdades. É o Santo Evangelho que nos guia. Não são os nossos vícios. Então nós não podemos justificar os nossos vícios. E é o que muitas vezes nós fazemos. Sempre vem um mais, né? O padre leu tudo isso e deu uma explicação. Padre, mas e se? Aí sempre vem o e se, né? Mas aí ele termina para encerrar. O que devemos buscar antes de tudo? O reino de Deus, a santidade, a sua justiça. Deus prometeu isso. Nosso Senhor prometeu. Busquemos antes de tudo o seu reino, e tudo o mais será dado por acréscimo. Então, ou seja, praticar essas virtudes que são evangélicas, a prática da esmola, de ajudar os pobres, desapego dos bens materiais, isso foi o Santo Evangelho que nos ensinou. Foi Nosso Senhor que nos ensinou. Então, isso não é, qual é a palavra que eles usam hoje em dia? Não é radicalismo. Radicalismo é uma coisa boa. Fanatismo religioso. Isso não é fanatismo religioso. É um radicalismo evangélico necessário. Muito bem. E aí ele continua ainda. Vamos só terminar. Não sei, já passamos um pouquinho da hora, mas vamos só terminar para não ficar o capítulo incompleto. Então, diz assim: para o homem alcançar a perfeição, então isso nos interessa. O que temos que fazer para alcançar a perfeição? O homem, para alcançar a perfeição, tem que fazer mais ainda. Então, ou seja, não basta isso que nós já lemos. Tem que fazer mais ainda. Tem que praticar a pobreza evangélica. Diz Nosso Senhor no Santo Evangelho: Beati pauperis spiritu, bem-aventurados os pobres de espírito. O que de 3 maneiras pode se fazer, segundo as inclinações e possibilidades de cada um. Então, é claro, a prática da pobreza evangélica, ela vai variar de acordo com as possibilidades e os deveres de Estado de cada um. Mas segue aqui. Primeira possibilidade da prática da pobreza evangélica: vender todos os bens e dá-los aos pobres. Isso está no Evangelho. É o conselho que Nosso Senhor dá lá a um jovem. Ou seja, foi a um determinado jovem. Não foi a todos esse conselho. Então, a alguns Deus chama pegar todos os bens e dar aos pobres. Agora, os pais de família não podem fazer isso, porque senão estariam pecando contra a prática de deveres de Estado. Segundo modo, colocar tudo em comum, como se pratica em certas congregações, ordens religiosas. Então, ou seja, os franciscanos, os beneditinos, eles têm, por exemplo, um caixa comum. Eles não recebem assim um salário, diferente dos padres diocesanos. Então, quando eles precisam de alguma coisa, eles pedem ao ecônomo, e o ecônomo compra aquilo que o monge necessita. Mas veja,
É uma questão de vocação. Ou seja, pegar os seus bens todos, vender e dar aos pobres é uma vocação. Colocar tudo em comum é uma vocação. Tanto que são as ordens religiosas que vivem isso. E nem todas, algumas apenas. E terceiro, conservar a propriedade e despojar-se do uso, não dependendo nada senão conforme o parecer de um prudente diretor. Então, o que ele está dizendo aqui? E o Tanqueray insiste muito nesse ponto, de que para nós crescermos na vida espiritual, todos nós precisamos de um diretor espiritual. Então, nesse terceiro ponto, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, pegue os seus bens, diga para o seu diretor espiritual quais são os seus bens e diga para ele, pergunte para ele quais são os melhores meios de ele aplicar esses bens. E é evidente que um diretor que seja prudente, ele vai analisar que você é um pai de família, ou que você é uma mãe de família, que você tem os deveres de Estado, né? E aí o padre vai dizer, geralmente, quando aparece um caso desse, para mim, por exemplo, eu digo assim, não, você disponha dos bens, né, de acordo como manda a divina providência. Seja confiante na divina providência e use os bens de acordo com a divina providência. Eu geralmente aconselho isso, porque isso dá uma tranquilidade ao fiel de não estar apegado aos bens e os estar usando de acordo com a divina providência. Lembrando que tem certas coisas que são internas, que o padre não consegue ler. São coisas que só cada um sabe de si mesmo. Então, ou seja, o quanto eu verdadeiramente estou apegado às curiosidades ou aos bens materiais, é cada um que sabe. É cada consciência que faz o cálculo. Então, o padre ele vai dar um conselho genérico de acordo com aquilo de externo que ele vê. Mas aquilo que está lá internamente é só cada um que pode resolver. Lógico, com o auxílio da confissão, da prática das virtudes, da oração e etc. Mas é cada um que vai vencer isso. Último parágrafo. Número 203. Como quer que seja, o coração deve estar desprendido das riquezas a fim de voar para Deus. Porque enquanto o nosso coração está apegado a alguma migalha nesta terra, porque tudo é migalha, tudo nessa terra é migalha. E enquanto o nosso coração está apegado a alguma migalha nessa terra, ele não vai conseguir voar livremente para Deus. É isto exatamente o que nos recomenda Bossuet. Diz Bossuet: felizes os que, retirados humildemente na casa do Senhor, se deleitam na nudez das suas pequeninas celas e em todas as pobres alfaias de que tem necessidade nesta vida, que não é mais que uma sombra de morte, para em tudo isso não verem mais que a sua fraqueza e o seu jugo pesado com que o pecado os esmagou.
coisa belíssima. Ou seja, quando nós olhamos as coisas que nos cercam, nós devemos ter a capacidade de enxergar nisso tudo o pecado que nos esmaga, ao considerarmos a grande facilidade que nós temos em nos apegar a coisas tão pequenas e às vezes coisas tão vis. Às vezes até, por exemplo, uma má amizade que nós sabemos que é má, que nós sabemos que nos leva ao pecado e ainda assim a gente se apega ou algum bem qualquer passageiro. Ditosas as virgens sagradas. Então, aqui está falando das religiosas. Ditosas das virgens sagradas, que não querem ser mais espetáculo do mundo e desejariam esconder-se a si mesmas sob o véu sagrado que as envolve. Bendito o doce constrangimento a que se sujeitam os olhos para não verem as vaidades e dizerem com Davi: afastai os meus olhos, a fim de não as verem. Ditosos aqueles que, ficando conforme o seu estado, no meio do mundo, que é o caso da maioria das pessoas, ou seja, que estão no meio do mundo e têm um estado a cumprir, não são por eles tocados, que passam por ele sem lhe apegarem. E aí que está a grande questão. É nós termos a capacidade de conviver entre as pessoas, conviver entre as coisas, até mesmo possuir, mas como diz São Paulo numa das suas epístolas, possuir como se não possuíssemos, ou seja, sem apego nenhum. Que dizem com Esther sob o diadema, e aqui um trecho do livro de Esther: vós sabeis, Senhor, quanto eu desprezo este sinal de orgulho e tudo quanto pode servir à glória dos ímpios. E que vossa serva jamais se regozijou, senão em vós unicamente, Deus de Israel. O nosso regozijo, a nossa alegria, o nosso apego devem estar em Deus tão somente. Nem nas curiosidades vãs, nas ciências ocultas, aquelas ciências falsas, nem nas ciências verdadeiras também, embora seja permitido, mas não deve se apegar. Aqui está a palavra, apego. Apego é a palavra-chave. Podemos usar de tudo, mas não ter o nosso coração apegado a nada a não ser Deus. Porque só pode possuir Deus no céu quem o possuiu na terra. E assim terminamos a aula de hoje, passando um pouco do tempo que a gente havia estipulado. Peço perdão a todos pelo tempo que a gente passou a mais. E eu abro agora, então, para perguntas. Salve Maria. Salve Maria. Aqui é o Francis, sua bênção. Francis, Deus abençoe.
Padre, só uma pergunta que eu queria fazer para o senhor a respeito do apego, né, aos bens materiais. Aí eu queria tocar em relação por exemplo, a presentes assim de valor sentimental, né? Como é que é, Isso perdão? entraria também. São lembranças de valor sentimental, por exemplo, uma pessoa amada, né? Você recebe um presente de uma pessoa amada, né? Guarda ele, né? Por questão de carinho, por lembrança, né? Se isso entraria também nesse bojo aí dos bens, Era- esse possuir, né? Do apego, né? Dos bens materiais. Eu entendi. Entra porque o sentimento ele está ligado a alguma coisa ou a alguém. Então não existe uma, pelo menos não me vem à cabeça agora, algum sentimento que estaria em nós por si mesmo. Então geralmente um sentimento ele está em nós por causa de algo. Então entra também isso. Então, seja, o apego a um determinado sentimento por causa de algo ou de alguém. Então, tem que desfazer, tem que lutar. Muitas vezes não é fácil a prática do desapego. É com muita luta que nós conseguimos. Como eu disse, algumas coisas práticas nos ajudam, como essa, por exemplo, é muito boa. Essa, por exemplo, de a gente fazer uma doação daquele bem material que a gente mais gosta, esse é um exercício muito bom. E é um exercício que pode se repetir várias vezes. Todas as vezes que você perceber que existe um objeto que você está muito apegado, dá a ele. Né? Então, é muito interessante. É um exercício muito prático. Ou seja, para mostrar para Deus que nós não queremos ter o nosso coração apegado a nada. Não é, sabe aquela... Sempre lembro dessas coisas, né, que a gente vê na casa dos brasileiros, né? Isso é uma coisa muito comum do brasileiro. Sabe aquele presente de casamento, aquele conjunto de xícaras ficam lá em cima do guarda-roupa ou em cima do armário, que nunca foram usados, mas você tem um apego muito grande àquilo, mas o apego no sentido assim, você tem medo que quebre. Começa a usar, você pode morrer amanhã, você pode morrer agora. Faz um chá, ou então prepara um café gostoso, junta a família na sala e usa aquele jogo de xícaras bonito que você não usa por medo de quebrar. A vida fica mais bonita. A gente tem que entender essas coisas. São nuances, são coisas pequenas, mas quando a gente começa a entender que todas essas coisas são manifestações do apego que nós temos pelas coisas, quando a gente vai praticando essas coisas, a gente consegue desapegar. Como eu falei, às vezes dá Mas, trabalho, mas nem sempre. Às vezes a gente consegue de vez. por exemplo, padre, uma foto, uma carta, Hum. mas seria a Mas respeito é mais desses objetos, né? diferente. Por exemplo, você Cara, deixar ele encostado num canto, esquecer dele, ou, por exemplo, jogar fora, para mim já é complicado. eu entendi. Por Não, exemplo, cartas, fotos são como que são como que recordações e muitas vezes são recordações boas que não levam ao pecado, não são apegos a bens materiais propriamente dito, não é? Agora, sobre cartas, a não ser que exista uma carta perigosa, ou seja, alguma comunicação no passado,
que levou ao pecado, convém destruir. Convém destruir. Agora, se é uma simples, veja, recordação, não é apego, é recordação apenas. Né? O apego é quando eu direciono o meu coração àquele objeto, àquele bem, ou àquela pessoa, ou mesmo ao dinheiro, como nós vimos. Bom? Entendi. Muito obrigado, padre. Imagina. Mais Padre, alguma pergunta? Fabiana. Padre, e quando o apego não é a coisas, mas a pessoas? Está tão apegada à pessoa que, assim, não me imagino longe da pessoa. Não por amar a pessoa, por gostar demais, mas porque gerou um apego de presença. Assim. Aí, qual que é o remédio? Eu abandono a pessoa? Eu dou a pessoa? Não, aí você tem que fazer várias considerações. Vai ter um capítulo que o Tanqueray vai falar só sobre isso. Mas se você quiser saber já adiantadamente, você pode ler o livro Filoteia, de São Francisco de Sales, que ele tem um capítulo inteirinho sobre as amizades. Então, aí ele explica quais amizades convém cortar pela raiz e quais amizades devemos nutrir e por quê. Entendeu? Então, eu não vou explicar muito, porque vai ter um capítulo só sobre isso no Tanqueray mesmo. Mas, se você é muito curiosa e estiver já ansiosa, leia o livro Filoteia. Ele tem um capítulo só sobre isso. Ok. Ô, padre, o senhor mostrando bem isso. Mas eu posso adiantar assim, que, de fato, algumas amizades elas podem ser chamadas de más amizades. E que, por serem más, por nos levarem ao pecado, por exemplo, então devemos cortar. Certo? Agora, nem sempre. Então, se não ocasiona em nós nenhum pecado, não há problema manter as amizades. O senhor, no finalzinho, comentou com o Francis que tem certas lembranças, presentes, coisas que nós temos do passado, que se nos levaram ao pecado, a gente deve desfazer-se dele? É isso? Convém que sim. Cartas ou objetos que nos levaram ao pecado e que nós ainda estamos apegados a esses objetos, convém se desfazer. No caso, assim, se houver apego, mas se houver só lembrança também tem que se desfazer? Convém, porque a lembrança do pecado é uma coisa ruim. Sim, entendi. O pecado é uma coisa ruim. Agora, o exercício que eu passei para vocês não é sobre isso. É que a gente entende esse assunto. Então, ou seja, eu só estou dizendo que convém. Então, toda vez que eu olho para um objeto, eu me lembro do pecado, ou seja, convém destruir, porque não é uma lembrança boa. Agora, o objeto que eu estou falando é aquele objeto que fica lá no seu guarda-roupa, entendeu? Ou no seu armário, que você tem um apego muito grande. Então, geralmente é um objeto, é uma camisa, é uma calça, é um cinto, é um chapéu, ou é um jogo de xícaras, enfim, um jogo de copos, um jogo de pratos, etc. Enfim, são coisas desse tipo. Entendeu? Entendi. Então, faça esse exercício. Eu aconselho fazer esse exercício. Porque comigo funcionou. E tem funcionado até hoje, porque toda vez que eu percebo um apego... Teve uma vez, interessante, eu consegui achar num sebo um livrinho de adoração muito antigo, do século XIX. E foi um achado, porque eu paguei
50 centavos nele. Né? E era um livrinho com orações muito piedosas, muito boas, etc. E aí, uma vez eu estava na igreja, né, lendo, e aí um rapaz chegou do meu lado, um rapaz do grupo de jovens, e pediu para ver, né? Aí ele falou assim, nossa, que legal, né? Bacana. Aí eu expliquei como eu havia conseguido tudo, e aí eu senti, eu já tinha acontecido aquela situação do terço, né, do retiro. E aí eu senti que eu estava apegado àquele livro. Quando ele... Porque parece que, não sei, é uma coisa esquisita, uma coisa quase inexplicável. Parece que surge uma espécie de ciúme. É uma coisa doentia. Então ele elogiando o livro, ele com o livro na mão, e eu com ciúme do livro, de ele folhear errado e rasgar, uma coisa do tipo. Aí passou. Aí o que eu fiz? Eu xeroquei o livro, eu xeroquei ele todinho, porque tinha orações muito boas que eu tenho até hoje, inclusive. Só preciso achar, mas eu tenho até hoje, inclusive. E aí, quando eu ouvi na próxima reunião do grupo de jovens, eu peguei e presenteei ele com um livro. Não com a xerox, com um livro. Então, ou seja, é uma coisa que até hoje eu venho fazendo, que toda vez que eu percebo que eu estou apegado a alguma coisa, eu dou um jeito de me desfazer. Porque eu compreendi que mesmo que seja um pequeno apego, o São Francisco de Sales, ele dá um exemplo seguinte. Já viu aqueles passarinhos que tem uma pequena linha, pequena, grudada no pé? Não é nem na asa, está grudada no pé. E por conta dessa linha grudada no pé, ele não consegue alçar voo. Então, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, perdão, ele explica que esses apegos que nós temos não chegam a ser pecado mortal, né? Alguns apegos chegam a ser pecados veniais, mas às vezes não chega a ser pecado mortal, mas é como aquela linha no pé do pombo, ou seja, que não está prendendo a asa dele, mas impede que ele voe. Não é? Então eu compreendi isso. Eu compreendi isso. E eu tenho essa consideração de que qualquer coisinha a qual eu estou apegado nesta vida pode me impedir de voar mais alto, né, na direção da santidade e da perfeição. Então, porque me ajudou, é o conselho que eu dou a vocês também. Bom, mais alguma pergunta? Muito bem, ninguém se manifestou, então podemos encerrar por hoje. Na semana que vem, continuaremos com o Tanqueray. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela atenção. Salve Maria, e Deus abençoe a todos.